um apresentador brinca sobre um filme de Spielberg chamado Dia da Divulgação e diz que espera a grande revelação há anos. Não é força de expressão. A Fox News, um dos maiores canais dos Estados Unidos, acabou de publicar uma matéria dizendo que o governo americano estuda 4 raças de seres não humanos e que o Pentágono prepara os próximos lotes de informação para o público. Antes de qualquer imagem, guarda isso. Quem confirma a história, segundo o programa, não é um anônimo qualquer. É um nome apresentado como ligado à área. Thiago Lima entra na live para dizer as 4 raças uma por uma. Fica a pergunta que vale para o vídeo inteiro. Isso é uma convocação real da humanidade para encarar uma informação nova? Ou é só mais uma camada de um espetáculo que nunca se prova de fato? É só... Por falar em fenômenos... Fenômenos... Esses quem adora menos desvendar mistério. explicáveis, né? Vamos com o Thiago aí para o mistério da semana aí, né? Que já está se arrastando um tempo já, que são essas revelações de arquivos e imagens e tudo mais. Você sabe que toda vez que você fala disso, você dá um sorrisinho de canto de boca. Está chegando a hora que eu sempre esperei. Olá. Você fica empolgado, né, Vilela? Pra acontecer, Quanto né? tempo eu esperei isso? De ter uma grande revelação. E o filme tá chegando do Spielberg aí, o dia D. Eu tô com medo Disclosure Day. Será que vão esperar o final de semana de estreia? Thiago, tá na linha? Boa noite, Vilela. Boa noite, Fernanda. Povo, Marcílio, boa noite. Boa noite. Boa noite, querido. Bom, vamos falar hoje, Vilela. Sim, você apresenta antes pro povo aí, pra quem não te conhece. Sei que você já é do canal, já é de casa, mas dá um oi pro povo aí. Pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Lima. Eu já falo há muitos anos a respeito desses temas que envolvem teorias da conspiração, sistema político, sistema religioso. E hoje a gente está para falar de uma informação que é recente, Vilela, é nova e pode mudar totalmente a forma com que a gente enxerga o mundo, né? Pelo menos essa é a narrativa por trás de uma informação como essa. Você está falando dos arquivos que estão sendo liberados, né? Exatamente. A gente teve os arquivos que foram liberados por Donald Trump, governo americano, o Pentágono, alguns dias atrás. Falamos a respeito dos arquivos OVNIs. Aqui no canal Inteligência Limitada, você falou bastante também. Veio Daniel Lopes, veio Rony Vernet, né? A gente Boaventura. teve Boaventura também, que falou sobre isso. Foi um tema muito interessante. Até então, nós tivemos o primeiro lote de informações liberadas. De acordo com... E essa publicação do Trump, cara, é uma brincadeira, é uma provocação? Não sei se vocês acham essa imagem, eu vi no X, pelo menos, do Trump, que ele liberou na conta dele do X, ele andando com um alien do lado dele, um pouco mais alto, sempre pelado, não sei porque que os aliens vêm pelado para nossa... né? Os caras estão sempre pelados e vêm para cá. E aí também o que a gente estava conversando mais cedo aqui sobre a Fox, né, que fez uma matéria mostrando os 4 tipos, se não me engano, né, de alienígenas. É isso que você vai falar hoje? Exatamente. É exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. E vou falar sobre isso também de uma forma muito mais detalhada. A Fox News, por exemplo, o canal da Fox, né, inclusive, até eu achei no momento que isso era uma fake news. E aí eu fui pesquisar a fundo, realmente, no canal Fox News, que tem hoje mais de 15 milhões de seguidores no YouTube, eles postaram uma matéria antes de ontem, falando a respeito de 4 raças alienígenas que já estão sendo estudadas pelo governo dos Estados Unidos e que em breve o Pentágono vai trazer essas informações ao povo. Então isso é algo que muda completamente a narrativa, porque os arquivos OVNIs até então estão falando de objetos voadores não identificados, né? A gente está falando só de, às vezes, uma espaçonave ali que não estava no radar, então foi fotografada e as pessoas entenderam aquilo como um ser extraterrestre, mas não era. Agora, ele está falando, né, e quem está falando sobre isso não é um ufólogo qualquer, não. A gente está falando de um homem que se chama Harold E. Puthoff, né, conhecido como Hal Puthoff. Ele então vem a público, a Fox News faz essa matéria com ele, e ele confirma que são 4 tipos, até então, de raças alienígenas que estão sendo estudadas. Eu peguei aqui as informações para passar para você. Reparem como o Thiago constrói a credibilidade antes de contar qualquer coisa. Ele não cita um sonho, nem uma sensação. Cita uma emissora com mais de 15 milhões de inscritos e um nome específico, apresentado como alguém ligado à área, não um curioso qualquer. Guarda esse detalhe, porque é exatamente essa a virada que ele promete. Os arquivos OVNI, até aqui, só mostravam objetos não identificados sem dono.
Agora, segundo ele, alguém estaria dando nome e classificação aos culpados. Uma coisa é ver uma luz estranha no céu. Outra, bem mais forte, é alguém apresentado como voz de dentro do sistema dizer que sabe quem pilota. São afirmações de peso muito diferente, e cabe a você medir essa diferença antes de aceitar qualquer uma das duas. O Bigoda, mandei 4 imagens aí para que você possa colocar para ilustrar isso para o pessoal. Por quê? A primeira imagem ela vai fazer referência aos Greys. Os Greys em inglês, né? Grey significa a cor cinza. A gente está falando dos alienígenas cinzentos. É uma raça não humana, Vilela, completamente diferente e que vai lembrar muito esse que você colocou aí na tela agora. Ele vai andando do lado do Trump e, me corrija se eu estiver errado, é o mais comum em aparições, abduções, filmes, todo mundo fala mais desse cabeçudo aí. Mais familiar. Se viesse esse, eu preferia, se fosse encontrar com algum, encontrar com esse, né? Já conhece mais. Já conheço mais. Ele não tem uns que tem umas caras de bravo. Esse ainda não é o desses, né? Esse daí ele parece ser mais simpático, né? Tem um ar meio mais inteligente, assim. Já deve estar até falando português esse. Eu acho que sim. Ô Vilela, e tá no shape, né? Tá no shape pelo que a gente viu. Esses daí, eles são os Greys, né? De acordo com o Hal Puthoff, eles geralmente são descritos como baixos, com cabeça grande, olhos negros enormes e uma pele acinzentada. Eles são ligados a abduções, como você citou aí, experimentos. O interessante, ô Vilela, é que existe um documento do Pentágono que foi liberado aí alguns dias atrás, em que eles mostram testemunhas vendo descer de OVNIs, né, de naves, por exemplo, objetos voadores que não foram identificados, que pousaram, seres que têm uma referência, ou que lembram pelo menos esses Greys. Eles falam de pessoas que tinham mais ou menos 1,05 m, 1,10 m, até 1,20 m de altura, com uma cabeça maior, e ele não estava sem roupa não. Nos arquivos OVNIs aí do Pentágono, eles falam que ele estava usando uma roupa que lembrava uma roupa espacial. Então começa a fazer sentido na somatória do que Hal Puthoff trouxe. A primeira raça é a mais familiar de todas, os Greys, baixos, cabeça grande, olhos pretos enormes, pele acinzentada, aquele clichê que todo filme de alienígena já usou. Tiago junta essa descrição a um documento do Pentágono com relatos de testemunhas vendo seres parecidos descendo de naves, baixinhos, com uma cabeça maior e uma roupagem parecida com traje espacial. Repara na costura que ele faz. Relato de testemunha mais documento oficial. Somados, parecem virar uma história só, mas só há. São duas coisas bem diferentes, mesmo quando aparecem juntas na mesma frase. Para nós. Mas ele não fala só dessa raça, essa daí é uma das 4, né? A próxima raça que ele cita também, ela vai fazer uma referência a nós seres humanos. São os nórdicos, né? Uma referência àquele povo nórdico que é loiro, de pele mais clara, os vikings, né? Com os olhos mais claros também. E eu mandei essa imagem aí que o Bigoda já colocou aí para seria muito parecido com os humanos, então, essa raça. Muito parecidos. E aí, o que ele diz, de certa forma, é que eles podem até já estar no nosso meio disfarçados por parecerem muito seres humanos, entendeu? Sei. Mas tem aquele papo de que a gente tem DNA misturado, né? Com desses caras aí. Tem, totalmente. Principalmente quando a gente olha para o livro de Enoque, aquelas informações que envolvem as escrituras antigas e por aí vai. Então, parece que eles já estão no nosso meio há um tempo, só a gente que não está sabendo. A segunda raça muda completamente o padrão. Os nórdicos, loiros, pele clara, olhos claros, parecidos o bastante com humanos para passar despercebidos no meio da gente. E aqui entra a ideia mais forte do bloco, a de que já teríamos material genético misturado com o deles, puxando inclusive para o livro de Enoque, um texto antigo que não entrou na Bíblia oficial. Guarda esse detalhe para mais tarde, porque essa conversa sobre seres de fora se misturando com humanos vai voltar, e vai voltar com um peso bem mais sério, dessa vez direto ligado à fé de quem está ouvindo. Vai ser revelado agora, né? Eu vi uma teoria muito interessante, gente, uma teoria totalmente conspiratória, assim, não tem nada de base, mas alguém falando que os Greys poderiam ser uma versão do ser humano muito avançada, porque a gente vai crescendo os olhos, né, e a cabeça, né, o cérebro vai evoluindo, ficando maior,
a cor da pele por causa da atmosfera da Terra no futuro, e tem essa teoria que eles são viajantes do tempo e estão tentando consertar alguma coisa que você já deve ter ouvido nessa teoria também, que os Greys, na verdade, são seres humanos lá da frente que fizeram essa mutação, né? Sim, eu já ouvi falar sobre isso, Vilela. Inclusive, já ouvi falar sobre esse lance de viagem no tempo. E quando você fala sobre viagem no tempo e Donald Trump, a história também fica muito estranha. Não sei se você já ouviu também falar sobre isso. Sim. Porque existe um livro que foi escrito em 1893 que fala a respeito de Barron Trump, que no caso hoje é o nome do filho de Donald Trump, né, de um dos filhos dele, e que Barron Trump viria a ser o último presidente dos Estados Unidos e tinha um conselheiro. O conselheiro do Barron, no livro, na história, que é uma ficção, né, se chama Don, que é uma referência a Donald, né, de Donald Trump. Então parece que a história está descrevendo o futuro, né? É, pois é. Então, isso e várias outras coisas, né, com os atentados e tudo mais. Mostrando Exatamente. Duas raças até agora. Aqui a conversa toma um rumo curioso. E se os Greys não fossem alienígenas, mas nós mesmos, humanos de um futuro distante, com cérebro maior, os olhos adaptados a outra atmosfera, viajando para trás no tempo para consertar algo que deu errado? É uma teoria que o próprio Tiago classifica como sem base nenhuma, o que já diz muito sobre como esse tipo de história se constrói. Pega um fato, uma foto, um boato, e cada pessoa empilha em cima a explicação que mais gosta. Soma a isso um livro escrito em 1893 que supostamente previu o nome do filho de Donald Trump, e você tem de uma lenda que cresce sozinha, sem ninguém precisar inventar nada de novo. Agora, né? Vamos para a próxima raça? A segunda você falou o nome. Falou o nome dessa segunda, dos nórdicos? Tem um nome? Então, o nome dela é Nordics, em inglês, né? Você vai fazer uma referência a nórdicos mesmo. Tá. Esse é o nome da raça, tá? Os nórdicos. A próxima são os insetoides, ou mântides. Tem dois nomes, assim, insetoides ou mântides. São seres com uma aparência de inseto. Muitas vezes são parecidos com... Beleza. É isso aí, com louva-a-Deus. Eles parecem um louva-a-Deus com braços mais alongados. Esse seria pior, ó. Já não gosto. Mas vamos voltar lá pro insetoide, então, ô Thiago. O que você estava falando do insetoide? O Vilela, foi muito bom o comentário da Fernanda, viu? Porque realmente tem pessoas assim. Eu já vi, pelo menos. Tô andando por uns lugares meio estranhos também. Pois é. Então, ô Vilela. Depois eu falo. Tá bom. Me fala aí. E o quarto tipo? A terceira raça é a que ninguém quer detalhar direito. Os insetoides ou mantídeos, com cara de louva-a-Deus e braços alongados, colocados como mais frios e mais hierárquicos que as demais. E repara numa coisa pequena, mas reveladora. Quando pedem para Tiago se aprofundar nesse grupo especificamente, ele diz conversa, promete explicar depois, fora do ar. Pode ser só timing de programa ao vivo, sem mistério nenhum. Ou pode ser o primeiro sinal de que nem toda parte dessa história tem o mesmo nível de detalhe por trás dela. Eu falo no off. Tá, e o quarto tipo de alien, qual que seria? Então, os insetoides, eles vão ser considerados aí uma raça que vai estar mais na parte de hierarquia. Eles são superiores, eles não são tão bonzinhos assim como os outros, de acordo aí com a ideia. Então, por isso que eles têm essa aparência mais... dá uma impressão de serem mais malignos do que os outros, né? E a última raça, Vilela, é uma raça que chama muita atenção, cara. Porque é uma raça que ele considerou como reptilianos. São seres que têm ali a aparência de lagartos ou de serpentes, e que são seres altamente inteligentes, que têm essa carcaça aí de réptil, né? De acordo com ele, né, esses reptilianos, eles vão trabalhar em cima de controle, manipulação e poder. Então, pode ser, de acordo com teorias conspiratórias, e provavelmente vocês já ouviram muito falar sobre isso, tem um cara que nos Estados Unidos fala bastante, que é o David Icke. Ele fala sobre os reptilianos que controlam o mundo atualmente, que esses seres humanos que estão no controle não seriam humanos, seriam reptilianos disfarçados aí com uma carcaça humana, né? É uma teoria que se difundiu bastante ao longo dos últimos anos, e agora a gente está vendo isso quase que virando uma realidade, porque o cara está assumindo para o mundo aí que uma dessas 4 raças de alienígenas são esses reptilianos que já estão sendo estudados pelo governo americano. E lembrando que isso daqui não sou eu aí que a galera fala, pô, chapéu de alumínio, tal, não sei o que estou inventando, tá? Isso foi publicado pela Fox News antes de ontem, né, recentemente, agora no mês de maio de 2026,
E, em breve, com os próximos lotes de liberação dos arquivos OVNIs, as informações serão ainda maiores. De acordo com Trump, deputados do governo americano e pessoas que estão envolvidas com isso, com essas liberações e com o Pentágono, tais informações, quando forem liberadas por completo, vão trazer no mundo uma grande apostasia, Vilela. Muitas pessoas vão apostatar a fé, vão deixar de acreditar em Deus e em Cristo justamente pelas narrativas contadas aí, pelas histórias dos OVNIs, e essas informações estão chegando a público. Pois é. Muita coisa para acontecer. Falei da imagem do Trump, ele não comentou nada ainda sobre aquilo, né? Não, o Trump, pelo que eu vi, ainda não. Vou ficar de olho. Amanhã, ô Vilela, às 11 horas da manhã, no Será que é Verdade? Eu vou trazer isso de uma forma mais aprofundada. Tá. E se de repente, de hoje para amanhã, houver alguma informação que der para eu incluir nessa madrugada aqui, já manda. Vou estar virado, já vou colocar lá e a galera vai assistir tudo junto. Espero que você receba, então, um contato imediato de terceiro grau aí para você colocar na matéria, porque aí você vai falar a respeito. Só cuidado com o plug anal. E sempre... Cara, o que você tá falando é verdade, cara. Várias pessoas foram abduzidas, Bigoda. Falam que... não sei que fixação esses ETs têm com essa coisa aí, cara. Eu não tô sabendo disso não, Vilela. Verdade, cara. Não é... Já ouviu, né, Marcílio? Não conheço. Gente, eu tô louco agora. É verdade, cara. Essa história eu fiquei sabendo. Várias pessoas... Eu não fui abduzido. Nunca fui. Nunca fui, nem quero. Mas várias pessoas que foram abduzidas falam que os caras introduzem um breguete lá pra fazer experiências. Dizem até que... É sério. Tem um comediante que fala que eles fazem isso para as histórias não ficarem em pé, entendeu? Porque tá tudo... eu fui abduzido. Foi, como foi? Os caras enfiaram um plug anal. Para, cara. Aí o pessoal não acredita. Então, fique esperto. Se você foi abduzido e não te introduziram um plug anal, talvez não sejam alienígenas de verdade. É um alienígena da Shopee. É um alienígena da Shopee. Ô, Thiago, só pra manda... E chegamos à raça que carrega o nome mais pesado, os reptilianos, corpo de réptil, ligados a controle, manipulação e poder. A mesma figura que anos de teoria da conspiração já colocaram como disfarce de quem manda no mundo. Tiago é direto. Segundo ele, essa é uma das 4 raças que o próprio governo americano estaria estudando agora. E repara no que vem logo depois, ainda meio de brincadeira. A ideia de que pessoas abduzidas sempre contam a mesma história de um implante colocado no corpo, e que sem esse detalhe a história não convenceria ninguém. É uma piada dentro do programa, mas esconde uma pergunta séria. Quando um relato só convence se seguir um roteiro esperado, esse roteiro é prova de alguma coisa, ou é só um hábito de quem conta a história? Manda bala. Tiago, existe uma incompatibilidade entre ser cristão e existir vida fora da Terra? Eu não entendo muito sobre o assunto. Marcílio, acredito eu que de certa forma sim, porque se você crê que Deus criou o nosso mundo de acordo com aquilo que está descrito na Bíblia, você entende que ele, pelo menos no livro de Gênesis ali, você já consegue compreender que houve uma separação das águas. As águas que ficaram embaixo, que seriam os rios e os oceanos, e as águas que ficaram em cima. Essas águas que estariam em cima, elas estariam divididas por meio de um domo, que seria uma cúpula, onde nada poderia sair e nem entrar dessa cúpula. Agora, como é que a gente consegue entender isso da visão cristã, falando de outras raças não humanas? A Bíblia também fala sobre isso. Não de seres que vieram lá de fora, mas de seres que vieram de uma outra dimensão celestial. Existem diversas dimensões, além desse mundo material que nós estamos vivendo. Esse mundo aqui, Marcílio, é como se fosse um mundo de punição. De acordo com a Bíblia, Adão e Eva, eles caíram nesse plano físico quando cometeram o pecado, né? Quando comeram ali do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, caímos aqui, todos nós estamos aqui, mas outros seres de outras dimensões, que seriam raças diferentes, de acordo com as escrituras, com o livro de Gênesis, por exemplo, escrito por Moisés, ele começa a contar uma história em que é continuada no livro de Enoque, que foi considerado apócrifo, mas foi confirmado por Pedro e Judas, que foram discípulos de Cristo. Nessa história, eles dizem que seres de uma outra dimensão vieram para cá e aí causaram um transtorno gigantesco. Machino faz a pergunta que separa a fé de curiosidade. Dá para ser cristão e aceitar vida fora da Terra? A resposta de Tiago não fala de nave nem de outro planeta, fala de outra dimensão. Ele recorre ao livro de Gênesis, a separação das águas, e emenda com o livro de Enoque aquele texto antigo,
para sustentar que seres de outro plano já teriam se misturado com humanos há milênios, contaminando, segundo ele, o próprio material genético da nossa espécie. Repara que o argumento inteiro pede que você aceite a Bíblia apócrifo como registro histórico dos fatos, não só como texto de fé. É uma leitura possível, sem dúvida, mas é uma leitura, não um documento verificável como o que ele citou lá atrás para as outras raças. Por isso, tiveram relações com mulheres, contaminaram o DNA da raça humana, e isso tudo causa ainda um grande problema até os dias atuais, quando você começa a se aprofundar nisso tudo, né, entender essa história. Então, existe sim essa, como é que a gente pode falar? Não tem como você acreditar que algo veio de fora se você segue a Bíblia, segue o cristianismo, entendeu? Mas você consegue entender que isso pode realmente acontecer por seres que vieram de outras dimensões. Só falando rapidamente aqui, você lembra, Marcílio, dos cientistas que realmente sumiram ao longo dos últimos meses e anos, né? Que a gente comentou há pouco tempo atrás. Uma delas, chamada de Amy Scride, ela era uma garota muito inteligente, muito estudiosa, e ela diz que esses seres, eles não são extraterrestres, eles são intraterrestres, alguma coisa assim, que eles realmente estão vindo ao nosso plano físico de uma outra dimensão. Então, a própria cientista, que ela nem fala sobre ser cristã, nem cita a Bíblia, nem nada, ela, com os estudos dela, traz essa informação para nós, ou pelo menos trouxe, né, essa informação para nós. Infelizmente, tiraram a vida dela, e a gente não conseguiu entender por completo o que ela quis dizer. Mas o argumento fecha com o nome de uma cientista que, segundo Tiago, desapareceu depois de estudar esse tema, defendendo que esses seres seriam de dentro, de outra dimensão da própria Terra, não de fora dela. É a afirmação mais pesada do bloco e a mais difícil de checar. Uma pesquisadora, um estudo, um final trágico, tudo em segunda mão, sem nada que confirme lugar oficial nenhum. Fica a tensão que atravessa o vídeo inteiro. De um lado, uma reportagem publicada, com emissora grande por trás. Do outro, testemunho, caso que ninguém rastreia. No fim, isso não é bem uma convocação da verdade, pata e bem contada. Se esse mistério te prende, se inscreve no canal, porque a gente entrega pergunta boa no Resposta Pronta.